Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 6 de maio. Ibovespa fechou em alta de 0,62%, fazendo aquela caminhada, por enquanto apontando para a região ali de resistência, não necessariamente um número redondo, mas é uma faixa em que vai basicamente de 54.000 a 55.500 pontos. Então toda uma faixa aqui de resistência de topos anteriores, então isso pode trazer alguma pressão vendedora para o índice Bovespa nesse atual movimento de subida, ficando um pouco mais esticado aqui pelo gráfico intraday, ou seja, se abre subindo, aumenta essa chance de entrar pressão vendedora aí no decorrer do dia, principalmente até no início do pregão, depois de uma primeira hora de pregão. Olhando agora para a PetroR4, o Petro fechou bem o pregão com alta de 3,81%, ficando com o movimento também mais esticado para cima, gráfico semanal bem esticado, o G60 também esticado para cima. É um ativo que, se olharmos para qual o próximo nível de resistência importante acima dessa região, que ainda é válida como resistência até o fechamento dessa semana, em torno dos R$ 17,98 a R$ 18,16, o próximo nível seria ali em torno dos 18,75, 18,80. Então é outra ação que também, se ficar um pouco mais aí esticada para cima, abre chance de trabalhar até numa venda contra tendência, sendo para um perfil um pouco mais arrojado. Aí na Petro poderia trabalhar em cima de uma venda. Vou até comentar outro ativo nesse sentido que está um pouco esticado também para cima em alguns tempos gráficos. Olhando agora a Vale 5, a Vale 5 no pregão de hoje voltou a fechar abaixo de 27 pila, apresentando fraqueza, enquanto o Ibov subindo, o ativo fecha em queda de 0,81%, dentro do que falei já da última videoanálise. Se continuar patinando aqui nessa faixa de preço, abre a chance de planejar a venda aí de swing trade, respeitando essa região aí de 27,30 principalmente, até o gap na casa ali de R$ 27,40. A perda da mínima aqui desse fundo no G60, esse fundo ascendente na faixa de 26,81, reforça um pouco mais o viés de baixa dessa ação e a chance de ter um novo movimento de queda para Vale 5 a partir do próximo pregão. CETIP 3, o que nós fizemos com a CETIP 3 hoje? A gente encerramos nossa posição comprada. No meu encerramento foi em 28,15, bateu no objetivo. E depois que bateu no objetivo, apresentou sinal de enfraquecimento logo depois de ter fechado acima de um topo anterior. Então decidi pela uma saída ali na faixa dos 28,15, ela fechou em 28,33, pode continuar subindo, mas o fato é que decidi pela saída aí com a ótima relação risco-ganho em cima dessa posição comprada. Entramos aqui em 27,05, stop em 26,63 e ela gerou um bom andamento da nossa posição comprada, sem dar muito, vamos dizer assim, não dar nenhum susto na posição. Encerramos também a posição comprada no leilão de fechamento, até avisei isso que ia encerrar no leilão de fechamento, em R$ 13,50 na BCB4. Praticamente no objetivo de 13,57, zona de resistência, movimento de alta, poxa da alta poderia segurar, ela pode abrir amanhã com gap de alta, fazer nova máxima, seria até o mais provável fazer uma nova máxima. Mas como é um ativo que tem uma liquidez um pouco menor, decidi pela saída no leilão de fechamento, que é mais fácil aí de encerrar a posição. Há um número maior de ações negociadas no leilão, e aí para esses ativos com liquidez mais baixa, torna-se mais interessante encerrar no leilão de fechamento, e aí foi isso que eu fiz, encerramento em R$ 13,50. A posição da CETIP 3 trouxe um retorno em torno de 4,07%, a operação na carteira em torno de 1,31%, e a operação da BCB4 trouxe aí um retorno de 7,06%, fazendo aí uma diferença na carteira, trabalhando com a gestão de risco na faixa de 1,39%. Ou seja, no total do capital voltado aí para a renda variável. Outra posição que nós encerramos no pregão de hoje, BRPR3. Encerramos no 0 a 0. A ação abriu forte para baixo. Fiquei avaliando o movimento de baixo, aguardando algum repique. Aguardei uma pequena parada no gráfico intraday, até uso uma periodicidade menor para avaliar uma pequena parada e verificar se gera algum repique. Na parada que ela fez por volta dos R$ 17,40, ficou ali travada alguns minutos na região dos R$ 17.
17,38 e aí sem gerar nenhum repique decidimos pela saída. A ação terminou fechando em 17,51. Mas uma pena porque a operação até tinha começado bem. De qualquer forma é isso mesmo, o mercado você não tem como saber, ter certeza para onde vai o movimento do preço depois que você entra na posição comprada. Por mais que tenha iniciado bem a operação, sempre tem que estar com a gestão de risco ali. É a única coisa que nós temos controle, é o ponto de entrada, é a gestão de risco, é a avaliação do ponto de saída. Então, decidimos pela saída aí no 0 a 0 em cima de BRPR3. Aí outros ativos que nós estamos comprados rapidamente, JBSS3, evolução do stop para 7,90, a ação fechou bem hoje com 2,17% de alta, então se voltar aqui para baixo de 7,91, não me animaria mais em continuar na posição comprada na ação. Vamos ver se ela ganha mais força ainda no próximo pregão e busca o objetivo lá por volta de 8,16, uma referência aí de possível saída. E BBAS3 subimos o stop para 24,19 depois que ela rompeu esse topo aqui, ontem já tinha fechado aqui acima, voltando para baixo dos 24,20, para mim não seria muito interessante, e aí encerraria ali, enfim, as duas posições para stop de proteção de lucro, tanto em JBSS3 como em BBAS3, que vai andando bem. E hoje abrimos uma posição de compra em GGBR4, em R$ 14,06, na expectativa de, na hora que ela gerou uma sinalização de força para cima dos R$ 14, decidi por uma compra ali um pouco mais arrojada, vamos dizer assim, com stop abaixo da mínima desse candle da primeira hora de pregão, ou seja, abaixo da mínima do pregão de hoje, e a ação até foi bem numa determinada hora de pregão, fazendo um pivô de alta no G60, só que até agora não fez nova máxima, aí começou a perder força, evoluiu o stop, continua sendo stop loss, stop de perda, para 13,94 nessa posição, ou seja, depois que ela faz pivô de alta, se amanhã vem aqui e perde essa região, que é essa mínima desse forte candle de alta que fez o pivô, pulo fora dessa posição comprada, até porque é uma posição um pouco mais arrojada. Mas se ela resolve aqui gerar um fundo no início do próximo pregão, fazer nova máxima, mais um pivôzinho, isso eu agradeceria ao mercado se ele fizesse isso aí, aumentaria a chance desse movimento se estender até o objetivo que a gente traçou na faixa dos R$ 14,75. Poxa, da alta e venda, não tem nenhuma possibilidade de venda. No pregão passado eu já cheguei a comentar alguns ativos que podem apresentar venda. A City 3 no pregão de hoje apresentou queda, está em tendência aqui de alta, de curto prazo, mas fechou em queda de 1,9%, não conseguiu sustentar acima de um ponto importante de resistência na faixa dos 13,57. É um ativo que, tentando novamente subir e apresentando alguma fraqueza nesse movimento de subida, até que no gráfico intraday, abre chance de buscar venda na City 3, na expectativa de pegar um próximo movimento de baixa pelo gráfico até semanal. Tem também aí, atuando contra a tendência, teríamos aí CPLE6, que eu falei da Petro lá no início, CPLE6 bem prolongada para cima, bem esticada para cima, semanal, bem forte para cima, porque já é um movimento forte do gráfico mensal, reversão de várias tendências, mas nesse momento abre a chance de, se ainda continuar abrir subindo no próximo pregão, testando ali R$ 34,92, R$ 35, máxima aqui dessa resistência, abre uma chance de buscar uma venda numa primeira sinalização de baixa até através de um gráfico intraday. Então é um ativo que daria para um perfil arrojado entrar numa posição de venda. E Nato 3 numa tendência aqui de baixa, proporcionando mais uma formação aqui de um topo para mim descendente dentro ali de um gap de baixo, pode também trazer aqui uma chance de buscar uma venda com stop curto acima desse topo anterior. Pomo 4 também é outro. Tem alguns ativos que eu anotei que vou estar no meu radar no próximo pregão para possível oportunidade de venda. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altovera.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.